Salmos 40, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada está escrito assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Me ajudem a orar por um instante, por favor. Bendito Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai Celeste, por esta riquíssima oportunidade. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque agora podemos estar dispostos para receber Tua palavra. Nos debruçamos sobre ela e, quem dera, Senhor, ávidos por receber-te, ávidos por entender o Senhor um pouco mais. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas limitações, a começar de mim e passando por todos os irmãos que estão aqui. E fala conosco esta noite, meu Deus, neste tema que é tão pertinente e que certamente faz parte da vida de todos nós, o desafio de lidar com o que iremos lidar esta noite. Então, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Ilumina as nossas mentes, clareia o nosso entendimento e ajuda-nos a preparar o coração para receber a palavra de Deus como terra fértil, em nome de Jesus. Eu oro e creio que o Senhor já está fazendo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Espere e espere pelo Senhor. É um título provocativo para a gente prestar atenção. Parece que tem algo diferente aqui. Espere e espere pelo Senhor. Já vamos entender um pouco mais sobre isso. Diz uma irmã, professora de português, que esta é uma figura de linguagem chamada anáfora. E é pertinente porque ela está lá no original da Bíblia Sagrada. Há um dito popular com as seguintes palavras: quem espera sempre alcança. É assim mesmo. E quando se trata de questões espirituais, dos pedidos que fazemos a Deus, como será? Vamos descobrir isso pelos próximos minutos juntos. Quem espera sempre alcança. Você ora, expõe suas necessidades a Deus, leva os teus pedidos a Deus, coloca nas mãos dele e depois, como é que é mesmo? O que fazer enquanto aguardamos pela resposta? O que fazer enquanto a resposta de Deus não vem? O que fazer depois de orar? Mais oração? Pode até ser, não há mal nenhum nisso, mas vamos descobrir juntos que não é só isso. Depende, alguém dirá, mas depende do que exatamente? Do tipo de entrega que você faz, da maneira como você deixa nas mãos de Deus. Será que deixamos mesmo, de verdade, tudo nas mãos de Deus? Ou só simulamos? Ou só fazemos uma tentativa? Ou deixamos, mas em seguida vamos lá e retiramos das mãos dele porque parece que não está dando muito certo? O que vamos fazer depois de orar? Vamos falar sobre espera. Ah, meus queridos irmãos, amada igreja, este é um tema dificílimo. É um assunto dificílimo. Alguns de nós já não têm mais unhas quando se trata de esperar. Alguns de nós ficam impacientes e outros pacientes até demais. Esperar. Como fazer isso? Por onde vamos andar aqui esta noite? Em primeiro, apenas
espere. Em segundo, Deus se inclina para o que clama. E em terceiro e último, Deus se aproxima do que clama. E concedendo-nos graça, ó Deus amado, Deus eterno, daqui a alguns minutos nós vamos concluir para a glória dele. Apenas espere. Nosso texto do Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O texto original desse verso, esperei com paciência, é esperei esperando. Isso é muito significativo, já vamos ver. A ênfase, portanto, não está na minha paciência, na minha qualidade de ser paciente, tampouco na minha qualidade de ser confiante demais, nem mesmo na minha fé muitas vezes. Porque eu posso ter fé, mas atrapalhar todo o processo. Esperar esperando. A ênfase está no fato de que se deve apenas esperar, e esperar somente no Senhor. É assim que fez Davi, o salmista. Esse salmo é atribuído a ele. O pastor Eugene Peterson traduziu esse texto na paráfrase A Mensagem da Bíblia. Eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, Ele olhou para mim. Finalmente, Ele me ouviu. Esperei e esperei. Diz certo autor que o texto sugere que talvez o salmista não era muito bom nesse negócio de esperar. Não era lá tão paciente assim. Por isso ele fez questão de registrar: pessoal, tudo o que eu fiz foi esperar e esperar pelo Senhor. Mas o salmista dá a entender pelo texto afora, nos versos seguintes, que ele sabia, não tinha outra saída. Não havia outro jeito a não ser esperar pelo Senhor. E a sua constância, a sua firmeza, se se pode dizer assim, lhe rendeu o favor e a misericórdia de Deus. Sabem o que nós precisamos? É preciso entrega total a Deus. É preciso entregar totalmente e confiar somente em Deus e nas suas promessas, naquilo que Ele prometeu, de que Ele cumpre essas promessas. É o que nós precisamos. Um outro salmo, o Salmo 130 e o verso número 5, olha o que diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Eu não espero com reservas, compreendem? Eu não vou lá, coloco na mão dele, mas vou trabalhando em paralelo. Esperei no Senhor com todo o meu ser. Quer dizer que eu trouxe cativo a Deus o coração, os pensamentos, as vontades, pedi a Ele paciência e esperei nele com tudo o que há em mim. É simples? Não é simples, mas é a única coisa que funciona. Não é simples, de maneira alguma é. Confie totalmente no Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Confie totalmente em Deus. Aí você pode ter aí um questionamento: e se eu questionar Deus? E se eu questionar de Deus? Você não será o único. Não será a única. Olha só, Abraão, o pai da fé, o pai dos que têm fé, como diz o apóstolo Paulo, questionou a Deus. Numa conversa de Deus com Abraão, e está lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus se dirige a Abraão,
Gênesis 15, a partir do verso 1, Deus, o Senhor, veio a Abraão numa visão e disse: não tenha medo, Abrão. Ele ainda era Abrão nesta época, Deus ainda não tinha mudado o seu nome. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Certamente ele titubeava. Será que Deus vai mesmo cumprir estas promessas? Na minha velhice? Deus diz: não tenha medo, eu sou a tua proteção. Eu sou o teu escudo. E tem mais, eu vou te recompensar por causa desta espera. Vai ser grande a tua recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele não se dá por contente, ele continua, diz a Bíblia: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Diante da questão levantada por Abrão, Deus continua: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. O que Deus está dizendo é: Abrão, o teu herdeiro vai ser filho de verdade, não adotivo, não adquirido pelo caminho. É tua descendência, esse vai ser o teu herdeiro. Parece que querendo convencê-lo mais ainda, ou Abraão ainda demonstrando espanto, então o Senhor o levou para fora. Olhe para os céus e conte as estrelas, disse Deus, se puder contá-las, se é que você pode contá-las. Olhe para cima, tenta contar as estrelas, assim será a tua posteridade, assim será a tua descendência. Então, depois dos argumentos de Deus, o verso 6, depois dos argumentos do Senhor, diz a Bíblia: Abraão creu no Senhor. Abrão creu, acreditou, deu crédito. E o que é que Deus fez? Ora, cumpriu a promessa dele. Porque quando vamos lá para Gênesis, no capítulo 21, você lê assim, Gênesis 21, 1 e 2. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Abraão creu e Deus cumpriu com o que lhe prometera. É assim. Portanto, queridos irmãos, apenas espere. Em segundo, Deus se inclina ao que clama. A expressão inclinou-se para mim, final do Salmo 40 e verso 1, é o nosso texto, apresenta a imagem do Criador, o Rei dos céus, olhando atentamente para salvar o indefeso. Então, o salmista diz: finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu. Outras versões nos ajudam nesse texto. Salmo 40 e verso 1, agora a NVI: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A Nova Tradução na linguagem de hoje: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Compreendem? Eu precisava de ajuda, eu precisava de socorro. Então eu esperei com paciência pela ajuda do Deus dos céus. Deus escuta, queridos irmãos, Deus ouve e mais, Ele se inclina a um pedido. A ideia, vejam,
é que a ideia é de Deus parando tudo e todos ao seu redor e chamando a atenção de todos, dizendo: escutem, ouçam, tem um justo clamando lá da terra, para tudo. Tem alguém clamando, tem alguém pedindo. Essa é a ideia de quando Deus se inclina para atender a um pedido, para atender a um clamor. O salmista sabia disso. Ele sabia de que Deus se inclina para atender, porque olha a oração dele no Salmo 86 e o primeiro versículo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. O que o salmista está dizendo é: Senhor, dá uma atenção para mim, só para mim agora. Não que eu queira ser exclusivo, mas inclina-te para mim. Você já orou assim? Naqueles momentos em que você precisava de um Deus só seu? De um Deus que respondesse pelo menos nos milhões de oração que Ele está recebendo, respondesse pelo menos a tua oração. Inclina os teus ouvidos para mim e atende o meu pedido de socorro, e atende o meu clamor. O salmista conhecia isso. Olha de novo, outro salmo, e agora Salmo 113, no verso 5 e o verso 6. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Quem é como esse grande Deus, que mesmo habitando nas alturas, se inclina para contemplar, para tomar conhecimento do que acontece na terra e nos céus? Deus se inclina ao que clama. Em terceiro e último, Deus se aproxima do que clama. Deus também se aproxima dos que clamam e dos que esperam nele. É precioso e necessário saber disso. E esta é uma demonstração de cuidado do Todo-Poderoso com aqueles que Ele criou. Deus se aproxima. É uma demonstração de atenção de um pai para com os seus filhos, que para tudo, para ouvir os seus pedidos. Cuidado, acolhimento do Deus Todo-Poderoso. Deus se aproxima do que clama. Salmo 18, outro salmo agora, e o verso 19. Salmo 18, 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. Deus se aproxima. O Deus que habita o céu dos céus, o terceiro céu, como diz o apóstolo Paulo, lá onde ele estabeleceu o seu trono, acima de tudo e de todos, de onde ele governa o universo, aproxima-se do abatido, do quebrantado, do oprimido, daquele que clama, daquele que se achega a ele. Deus não é um pai ausente, Deus não é um Deus ausente, Ele se aproxima-se daquele que clama. Isaías 57, o verso 15, fala sobre esse Deus. Através da boca do profeta Isaías, diz a Escritura que o Senhor fala: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Deus excelso, o Deus magnífico, habita com aquele quebrado, habita com o abatido. Ele não se esquece dos seus. O nosso texto, o do Salmo 40, que a gente volta para ele,
final do 40 e o verso 1 termina com: e me ouviu quando clamei por socorro. Deus ouve orações, meus queridos irmãos. Não somente isso, Ele ouve e atende orações. Atende-as. E para isso, Ele aproxima-se daquele que ora e espera nele. Ele ouve e se aproxima. Deus vê, Deus ouve e Deus se aproxima. É Ele mesmo quem diz isso. Lá em Êxodo, tem uma conversa dele com Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 7 e 8. O Senhor, falando com Moisés, diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Tome posse desta palavra, tome posse disso esta noite. Portanto, Deus se aproxima do que clama. Eu quero fazer algumas considerações finais. Então quer dizer que quem espera sempre alcança? Com Deus, sim. Em Deus, sim. Hoje não é o momento, nós vamos tratar sobre respostas. Às vezes o não de Deus é a resposta. E mais do que nunca nesta hora, é hora de exercitar a fé naquele em que dissemos crer. Deus ouve, Deus atende. Então, quem espera com Deus, sempre alcança. Aleluia. Ainda que seja um não. Eu sei, você fica contrariado, contrariada, mas é o jeito de Deus. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra, do jeitinho que ela é feita nos céus. Porque lá nos céus, queridos irmãos, a vontade de Deus é feita, ela acontece, mas aqui na terra é um problema. Aqui na terra não é fácil. Quem é terra aqui? Quem é humus aqui? Humus, barro, o humano, é daí que vem a palavra. Aqui na terra, é uma dureza fazer a vontade de Deus. Esperar esperando é orar e depois deixar nas mãos de Deus e aguardar pelo agir do Senhor. Escutem, não faça nada. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Não faça nada, apenas espere Deus trabalhar. Também não fica conferindo. Você entrega e dali a pouco já vai lá ver. Será que deu certo? Como será? A gente é assim, né? Convenhamos. É igual quando você planta lá, põe a plantinha e na mesma noite você já vai conferir para ver se está brotando. A gente faz isso com a oração também. Fazemos isso com as nossas orações. Não tenta ajudar, não atrapalha o processo. Não que Deus não vá poder fazer. Talvez Ele entenderá, eu não estou pronto para receber ainda. E é por isso que o tempo vai passando. Para Deus o tempo não é problema. Vejam, o eu sou, aquele que sempre existiu, teria problema com um dia, um ano ou 10 anos a mais? Não, para Ele não é, mas para mim é. Para mim é problema. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus. Não tente melhorar. Mas eu não faço isso. Fazemos. Mas eu não digo isso. Dizemos com as nossas ações. Certo autor disse que aquilo que eu faço, as minhas ações, gritam mais alto do que as minhas palavras. Muitas vezes eu estou dando uma ajudinha para Deus, mas digo para mim mesmo, não é isso que eu estou fazendo.
mas as minhas ações demonstram, é exatamente isso que eu estou fazendo. Isso é entrega pela metade. E sabem o que é entrega pela metade? É incredulidade. Ah, mas eu não sou incrédulo. Mas as minhas ações às vezes demonstram isso. Incredulidade é um problema, irmãos. Poucas coisas deixaram Jesus admirado na Escritura. Uma mulher cheia de fé que vinha atrás dele, mesmo depois de rejeitada, a ponto de Jesus virar para ela, ter que atendê-la e dizer: mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua filha está curada. Um centurião que demonstrou grande fé, falou: eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Eu digo vai, ele vai, vem, ele vem. Eu sei o que é ser autoridade. Ele está dizendo para Jesus: eu reconheço no Senhor uma autoridade. Manda só uma palavra. Diz só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus ficou admirado e disse: eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. O teu servo está curado, está curado. Agora tem uma outra situação que deixou Jesus admirado. O seu próprio povo em Nazaré, por causa da incredulidade, a Escritura diz que ali ele não conseguiu fazer muitos milagres, a não ser um ou outro sinal, uma ou outra maravilha, e teve que sair de lá por causa da incredulidade deles. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade do seu próprio povo. Escutem, a incredulidade bloqueia milagres, a incredulidade bloqueia bênçãos, a incredulidade bloqueia processo de Deus que Ele vem trabalhando a sua vida, e de repente estacionamos e não sabemos o porquê. Incredulidade. Creia no Senhor. Essa entrega pela metade é incredulidade. O que quer dizer isso? Creia que Deus é aquilo que Ele diz que é. O que é crer? Ser crédulo. Creia de que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que fará. E enfim, creia que Deus é fiel. Ensinando a Timóteo, Paulo diz que nós podemos ser infiéis. 2 de Timóteo 2,13, segunda carta a Timóteo 2,13. Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e pronto. E olha, meus queridos irmãos, esperar no Senhor, olha que precioso, traz renovo. Você se renova, não se desgasta, renova-se. É o que diz a Escritura, Isaías 40 e no verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E de verdade, queridos irmãos, ao encerrar aqui, o que mais nós temos além do Senhor? No que mais esperaríamos se não for no Senhor? Esperaríamos no sistema econômico? Sistemas econômicos vêm e vão, falem, se reerguem, falem outra vez. Esperaríamos nos governos? Esperaríamos em outras pessoas? Esperaríamos em quem? O que temos nós além do Senhor? Não temos outro bem além do Senhor, queridos irmãos. Vamos tomar como nossas as palavras do profeta Jeremias. Lamentações 3, versos 24 até o 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deus é maravilhoso, queridos irmãos. Aguarde pelo agir do Senhor. E é você e Ele.
de que adianta compartilhar com quem, ao invés de te ajudar, vai te afundar mais. Aguarde pela salvação do Senhor e em silêncio, diz Jeremias, espere no Senhor. Portanto, está aí, espere e espere no Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te fortaleça,